E a gente chega sempre igual porque a gente não pode mudar, né, professor? De jeito nenhum. Nosso ritmo é único, é o mesmo, para o benefício de vocês. A gente está sempre aqui animados para mais uma aula. E essa aula é de revisão da parte dos polinômios. Isso, da parte 1, né? Parte 1 tem a parte 2, porque a gente não fez as operações. Ainda não. Não, a gente só reconheceu, né, classificou, viu o grau do polinômio. Grau, vimos a questão das raízes. Valor numérico. O valor numérico. Mas beleza. fazer as operações ainda não. Não. Sabia que dá para fazer, né? Um mais o outro, vezes até o outro. porque nós terminamos a aula falando o seguinte, né? Que tinha tudo para ser legal, mas de repente A mais B é igual a X. Não sei como. Vamos lá então para a revisão da aula 42. Olha lá na telinha. Quando falamos então da parte 1 de polinômios, a gente detalhou algumas coisas. Bora lembrar. Polinômios é uma adição de monômios. E vimos na aula que monômio é quando tem só um termo algébrico, certo? Então, isso é o nosso monômio. E o monômio, e a gente juntando os monômios vai dar um polinômio, né? O que separa os termos? Adições ou subtrações. Então sinal de mais ou menos, né? Isso. E as funções polinomiais são definidas por expressões polinomiais. Aí a gente viu que tinha polinomial do primeiro grau, tinha polinomial do segundo, que é um caso aqui, né? G de x igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Beleza? O que mais a gente viu? Vamos relembrar aí? Nós vimos as partes de um polinômio. Nós vimos que a formação de um monômio, o monômio é formado por um coeficiente numérico e uma parte literal, que é chamada de variável, que é uma letra. Então aqui a gente tem coeficiente 4, aqui a gente tem 1. Coeficiente 1. Aqui tem o menos 1. E aqui tem o 6. O 6 já é um termo independente, né? Isso, porque não tem a parte literal. Mas tem alguns autores que trazem nesse polinômio que o 6... ele tem a parte literal também, tem a variável, só que está com expoente 0. Né? Quando eu vou escrever o polinômio tudinho. Né? Isso. E aí os expoentes são os pequenininhos, né? Os expoentes, por quê? Porque a gente já viu lá na potenciação, expoente é o que fica ali em cima ali das nossas letrinhas, né? Beleza? Beleza. Depois de conhecer tudo isso, a gente vai classificar, né? A gente viu quando é monômio, quando é binômio, olha lá. Monômio com um termo só, tipo 4a ao cubo. O binômio com dois termos, tipo x ao quadrado mais 3y. E o trinômio com três termos, né? 4m ao quadrado mais 3m mais 1. Então, temos aí exemplos de classificação dos polinômios. Passou de três termos, tudo chama-se polinômio. Polinômio. Aí a gente até fez um comparativo com a língua portuguesa, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba. Só não é bissílaba, né? Mas podia ser, né? Bissílaba. Dissílaba, a trissílaba e depois é tudo polissílaba, né? Passou de 3, a gente já sabe que tem mais de 4 sílabas, de 4 para cima a gente chama de polissílaba, tá? E para finalizar, vamos pensar quando eles são iguais? Para ser iguais, o que tem que ter? Tem que ter todos os coeficientes numéricos iguais, não é? Isso, né? Os termos que possuem a mesma parte literal, né? Então eles vão ter que ter os mesmos coeficientes numéricos. Beleza. E a raiz? A raiz é o número que zera a minha expressão polinomial. A raiz é aquele número que vai deixar ele igual a 0. P de x igual a 0. O valor da incógnita que zere essa equação. Beleza. E ficou legal, né? Resumindo tudo, a gente chega à conclusão de que essa primeira parte é muito tranquila, muito fácil. Então, nas atividades de sala, o que você vai ter que estar trabalhando? Praticamente com raiz da função, do polinômio e valor numérico. Isso, que são as partes mais assim, porque verificar o grau não tem muita dificuldade, é somar as potências, não é? Professor, mas eles não têm a mesma base. Nós não estamos juntando as bases, nós estamos olhando a potência lá, o valor potencial deles. Isso mesmo. Então, com eles agora, né? É com vocês. Agora chutamos a bola e é com vocês. Já a gente volta com as correções. Até lá!
Estamos de volta, a hora de correção das atividades de sala. Muito tranquilo, né? Só o tique. Só dar o tique de Só certo e esse acabou. tiquezinho verde aqui, ó. Tique, Só. tique de certo, tique de certo. Não é tique de nervoso não, tá? É tique de certo, tá? Tá bom? Vamos junto então? Agora as correções. Vamos lá, tirando as dúvidas, pergunta de número 1. Cadê? A figura abaixo é uma região retangular de dimensões x e x mais 3. Determine as expressões do perímetro e da área dessa figura. Ah, eu lembro disso aqui de geometria. Perímetro é a soma de todos os lados? Uhum. A área não é base vezes altura? Uhum. Eu lembro disso aí da geometria. Vamos lá então, vamos fazer primeiro o perímetro. Se aqui é x, aqui também é X. Se aqui é x mais 3 de um lado... Também do outro lado. 3. O perímetro é a soma de tudo, então vai ser x mais 3 mais x mais 3. A gente ainda não fez as operações, mas a gente já está deixando o gancho para a próxima aula, né? Isso. Ou seja, quem a gente pode somar aqui? Quem tem letra com quem tem letra, quem não tem com quem não tem. Então, nós temos aqui um p de x, um polinômio, né? Onde a gente vai ter quantos x aqui? 1, 2, 3, 4. 4x mais 3 mais 3, 6. Esse é o polinômio que representa o perímetro, né? E a área? A área é base vezes altura. Ah, tá. Então, se a área é base vezes altura, eu vou ter um x vezes a base vezes a altura. O x mais 3. E aí a gente pode fazer o que aqui? Um chuveirinho? Isso. Ah, então posso fazer esse vezes esse? Esse vezes esse? Então Esse vai dar vezes. um p de x, um polinômio, x vezes x. X ao quadrado. 3 vezes x. 3x. Então essa é a expressão que representa a área. Ah, não vou tirar esse p, tá? Só um pouquinho a professora vai corrigir aqui, porque aqui agora a gente está falando de área, então vou botar um A. A de x. Isso, aí aqui embaixo a gente também arruma e coloca um A de x e não um Isso, P. beleza. Então, estamos falando de área e não de perímetro, tá bom? Beleza. Tranquilo, tranquilo? Perímetro, Tranquilo. soma de todos os lados. A área é base vezes altura, porque é uma região retangular, tá? Se fosse outra figura, a área poderia ser de outro jeito. Tudo junto e misturado, vamos para a questão de número 2? Bora ver? Dado o polinômio p de x, que é igual a 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x mais 8, calcule o valor do p de 1 mais o p de 2. P1 mais P2. P1 mais P2. Vamos lá, vamos substituir do mesmo jeitinho, né? Então, no P de um determinado valor vai ser 5 vezes ele ao cubo, menos 4 vezes ele ao quadrado, mais 6 vezes ele, mais 8. Vamos de novo aqui, fazer o do outro? Então, vai ser 5 vezes um valor ao cubo, menos 4 vezes ele ao quadrado, mais 6 vezes ele, mais 8. E quem é esse ele? Aí a gente vai substituir. Uma vez pelo 1 e uma vez pelo 2. E depois a gente sabe que tem que somar os resultados, que é isso que ele está querendo aqui, né? Então, vamos lá, o P de 1. O P de 1 vai ser 1 ao cubo. 1. Primeiro a gente faz a potência. 5 vezes 1, 5. Menos 1 ao quadrado. 1. Menos 4 vezes 4, 4. Mais 6 vezes 1, 6. mais 8. Vamos fazer já aqui? Vamos. Olha lá, então vamos dar uma separadinha aqui nesse procedimento aqui, beleza? 5 menos 4, 1 mais 6, 7, 7 mais 8, 15. 15. Então o resultado do primeiro é 15. Agora vamos fazer o do 2? Vamos. De outra corzinha aqui. Vamos lá, o P do valor 2 vai ser, vamos primeiro fazer o valor ao cubo aqui. 2 ao cubo? 8. Então vai ficar 5 vezes 8. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais detalhada, porque o outro era 1, né? Aham. Ficava mais fácil, né? 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 4. Primeiro as potências, né? 6 vezes 2? 12. 12 mais 8. Agora a gente repete um pouquinho aqui, vamos lá. 5 vezes 8? 40. Menos 4 vezes 4? 16. Mais 12? Mais 8. 8. E aí temos aí 40 tira 16. Fica 24. 24 mais 12. 36. 36 mais 8. 44. 44 é o segundo valor, né? E agora ele quer o quê? Uma soma, né? É só a gente somar 15 com 44. 15 com 44, 59 é o nosso valor total.
Joinha? Olha que legal, né? Bem bacana essa, né? Somamos os resultados no final. Print na tela! Mais um para a nossa alegria. Para nossa alegria. Trabalhando aqui com valor numérico, né? Vocês viram que não tem mistério. É o que a gente já faz há muito tempo, tá? Então, questão de número 3, bora ver. Se p de x é igual a 6x ao quadrado mais 10, então para x igual a i ao cubo, o valor numérico do p de x é... Uai, mas vai trocar uma letra por outra letra? Ué, pode acontecer, só que a gente vai ficar com uma expressão algébrica de final, porque essa letra que a gente está trocando não tem valor numérico. Então, vamos lá, vamos testar? Olha lá. P de x, então no lugar do x... Tem 6 vezes um valor ao quadrado, mais 10. Só que agora esse valor é um i ao cubo, né? Eita. I ao cubo. Pode isso, Arnaldo? Pode, ele falou que mandou trocar e troca. Então, a gente troca, né? P elevado de i ao cubo. Vamos fazer a primeira potência? Vamos. Certo? 6 vezes quem? Aqui a gente vai aplicar a propriedade da potência, né? Potência de potência na multiplicação, a gente... Na potência de potência, a gente multiplica. Né? Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer da potência da potência. Olha só como é fácil, veja como fica. A base permanece e o expoente multiplica. Então, 6 vezes i elevado à sexta mais 10. E aí ficamos assim, né? Dessa forma aqui é o nosso resultado, porque esse i não tem valor. Agora, se esse i tivesse valor, a gente ia substituir ele por um outro número e sim ter uma resposta correta, tá? Beleza? Beleza. Sei não, sei não. Se liga no neném? No neném? No neném? Bora ver? Olha lá, não se liga no Enem, a pergunta é... A figura abaixo é um cubo com arestas de medida x. A expressão para o volume e o volume para x igual a 3 dessa figura, respectivamente, são... Bom, eu lembro lá na aula de geometria que para calcular o volume de um cubo, era só multiplicar a aresta ao cubo. É só fazer a aresta ao cubo, né? E quem é a aresta aqui? Quem vale a aresta? A aresta é x. Ah, então vai ficar x ao cubo? Isso. Ah, só que esse x vale quanto? 3. Então, no volume... Ah, tá. Então, primeiro eu já sei que x ao cubo é a minha expressão do volume. Ah, então não pode ser a B, não é D nem a E. Agora, substituindo, no lugar do x, eu vou colocar quem? O 3. 3. Então, o meu volume agora vai ser 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Essa é a resposta da parte numérica da coisa. Então, a resposta correta é a alternativa letra A. Muito bem, legal, né? Acertamos. Olha aí, bem simples, né? A gente viu que não temos dificuldade, né? Essa aqui, de repente, ficou um pouco confusa para vocês, né? Porque assim, ó, esse I, na verdade, aquele é uma letra que nos remete a números complexos, né, professor Maurício? Isso. Só que números complexos é um assunto que foi, na nova Base Nacional Comum, ele foi retirado do currículo, né? Na verdade, ele foi sugerido que, se quiser trabalhar com ele, pode. Como nós mudamos um pouco a nossa estrutura de trabalhar com o terceiro ano, porque... algumas aulas aumentaram, então primeiro e segundo ano aumentaram as aulas no novo ensino médio. O terceiro ainda não, porque está vindo de maneira progressiva, gradativa. E aí, pensando em dar a vocês a melhor possibilidade de fazer o Enem, de fazer o SAEB, nós reformulamos o nosso plano de aula a partir do novo método da Base Nacional Comum. E aí, alguns conteúdos nós já vimos assim, esse aqui pode tirar, esse aqui pode aumentar, esse aqui coloca. Aí alguns a gente suprimiu para colocar mais aulas do Enem, aulas, né, que trabalham essas questões. E como não estava sendo contemplado na nova base, a gente traz para vocês aí um pouco diferente nesse ano. Então, a parte do I aqui a gente deixou como se fosse uma letra, uma incógnita mesmo, variável mesmo. E aí a gente trabalha com... A gente trabalha desse jeito, tá? Beleza? E aí a gente viu essa aqui também muito simples. E agora vamos de brincando com os números. Olha lá na telinha.
Numa mesa quadrada, podem sentar-se 4 pessoas. Durante o lanche, os alunos juntaram 7 mesas quadradas para formar uma longa e retangular mesa maior. Quantas pessoas... Vou melhorar aqui, tá? Quantas cadeiras podem ser colocadas ao longo dessa longa mesa retangular? Ao redor, né? E aí, pensa. A gente pode reestruturar isso, né? A gente pode até fazer um desenho se a gente quiser, né? Isso. Então vamos pensando junto, né? Então, resposta correta é 16. Só Ai, isso. como? Ah, não. Mas como assim? são 3 cadeiras na primeira ponta, 3 na segunda ponta, dá 6. E aí são quantas mesas? 7. Então sobrou 4, 5 no meio, não é? 5 vezes 2, 10. Então tem 6 com 10, 16. Tá certo. E se a gente quiser fazer uma representação, né? Um desenho. Dá para desenhar? Sim, dá sim. Vamos pensar. Então, numa mesa quadrada, a gente senta 4, né? Durante o lanche juntaram quantas? 7, né? Então vamos fazer assim, né? Olha lá, vamos dividir aqui em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aí a gente pode pensar nas cadeirinhas que vão sentar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que ele está falando nesse sentido são essas 3 da ponta de cada lado, né? Isso, que dá 6. Isso, dá 6. Essa e essa. E aí ele falou que temos 5 de cada lado, né? Isso, nas outras, uma vai ficar 5 assim, uma de frente para a outra, 5 de cada lado tem 10. Isso Ou mesmo. seja, 2 vezes 3, 6 as vermelhinhas, e 2 vezes 5, 10 as verdinhas. Então ficaria 10 mais 6. Mas eu também 16. vi, na hora que você fez o desenho, que ficou assim, ó. Você foi contando, né? Então tem 7 assim e 7 assim. Isso. E os 2 das pontas. 14 com 14. Que é quem paga a conta. 14 aqui, com 2. aqui é tu que fica aqui, ó. E tu aqui, pronto. Fica bem aqui. E os alunos ficam aqui ao redor. Uma sala com pouco aluno, não dá pra gente sair pra pizzaria. Dá mesmo. E aí, como eles são mais sabidos do que nós, eles vão convidar a gente para ir comer na casa deles. Porque, lembra lá em Costa Marques? Nós fomos jantar e o churrasco tava top. Né? Eu mesmo. lembro. Aqui quando a gente viaja, a gente dá uma aproveitadinha aí, né? Né? O que nos oferece, a gente não nega, né? Nós somos assim, mas... Sabe aquele ensinamento que a mãe fala assim, meu filho, se alguém lhe oferecer alguma coisa, né, por educação, não aceite. E por vontade, então? Mas é por educação que eles ofereceram. Eu não posso ser mal educado de não aceitar. Então, porque... onde a gente vai, a gente é muito bem recebido e a gente aceita, sim, o que vocês com todo carinho nos oferecem, tá bom? Beleza. Ficamos por aqui a nossa aula de função polinomial, falamos de polinômios. Na próxima aula a gente vai realizar as operações, então não percam, tá bom? Não. Por enquanto, daquele jeito, ficamos por aqui com um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!